Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o J. Henriarte, mais conhecido como Jorge Marinha. Primeiramente eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e fazer algum comentário. Não se esquecendo de ativar o sininho de notificações, que é muito importante. Bom, hoje a gente vai falar de um dos autores de quadrinho que transcendeu o estilo de quadrinhos que antes era visto como arte infantil, a nona arte. Ele elevou e fez com que os quadrinhos se transformassem em arte. O nome dele é o Will Eisner. Hoje a gente vai fazer um review sobre a HQ de Will Eisner, Um Contrato com Deus, e vamos esmiuçar toda a parte narrativa dela. Bom, começamos a história com o cortiço 55 da Avenida Drops e o nosso protagonista, que se chama Freeman Hirsch. Freeman Hirsch começa a história andando em direção à sua casa com uma chuva muito forte, uma chuva torrencial caindo em cima de sua cabeça. Will Eisner compara aquela chuva com as lágrimas de 10.000 anjos. Talvez 10.000 anjos realmente estivessem chorando naquele momento, porque foi naquele dia que Freeman Hirsch enterrou a sua filha. Essa narrativa é logo no começo da história, então não estou dando nenhum spoiler. São logo nas primeiras páginas você tem esse acontecimento, e a partir daí a gente começa a acompanhar a vida de Freeman Hirsch, às vezes pelo ponto de vista do passado e às vezes pelo ponto de vista atual. Não vou dar mais spoiler porque acredito que você tenha que ler para ter a sensação da narrativa, assim como eu tive. Bom, a parte de narrativa gráfica, ela é uma HQ desenhada em alto contraste. O alto contraste costuma ser definido pela ausência de achuras, justamente por ter uma sombra mais opaca, mais chapada. Mas um contrastante a isso, a gente vê nessa HQ em especial, Will Eisner trabalhar com achuras. Achuras não são características de uma narrativa contada nessa técnica de alto contraste. Porém aqui Will Eisner coloca, mas de uma maneira muito peculiar. Ele entende que as achuras não podem fazer a mesclagem do preto com o branco, então ele coloca com uma certa distância das achuras uma das outras, fazendo com que exista apenas um tom em toda a HQ, que é o tom preto, contrastando com o branco. Isso é uma coisa muito inteligente, muito técnica. É preciso um alto grau técnico e narrativo para colocar isso dessa forma, ou você perderia as características do alto contraste. Ele fez algo que era impossível e impensável de alguém fazer logo no começo dos quadrinhos. Uma coisa excepcional que o Will Eisner fazia era a forma como ele colocava a chuva dentro dos seus quadrinhos. Por utilizar dessa técnica de alto contraste, ele usava a chuva como achuras de riscos pretos. Porém, quando a chuva entrava em contato com superfícies ou nas próprias costas do Freeman Hirsch, ela se tornava no alto contraste branco. É uma coisa extremamente sensacional e muito bonita, porque realmente você tem uma visão de como os quadrinhos são feitos. Ali é a origem, ali é a raiz dos quadrinhos. E como é feito dessa forma, mostra não somente uma intensa capacidade narrativa de Will Eisner, como também mostra que ele dominava diversas técnicas. Outro ponto muito característico do Will Eisner é a forma como ele coloca as expressões corporais. Os personagens
de Will Eisner, eles têm vida própria. Você acredita que aqueles personagens são tão reais quanto eu e você. E ele só fazia isso porque ele dominava muitas técnicas. Uma das técnicas que ele dominava era justamente as expressões corporais. A forma como um personagem está curvado quando está triste, confiante quando está de peito aberto, tudo isso faz parte da narrativa de Will Eisner. Quando um cara está feliz, confiante, quando a menina está sorrindo, tudo isso, a postura corporal vai dizer o que aquele personagem está sentindo, mesmo com a ausência de palavras. Outra coisa excepcional é a forma como ele colocava as microexpressões faciais. As microexpressões faciais, elas são pequenas expressões que temos no nosso rosto que nos fazem identificar no outro a sensação que ele está sentindo naquele momento. Ou seja, quando você coloca isso dentro do personagem, dentro das suas histórias, você entende melhor o que aquele personagem está sentindo justamente pela empatia que temos. Então a gente consegue entrar dentro da cabeça do personagem e entender exatamente como ele está sentindo naquele momento, mesmo com confusões de emoções. Muitos dos quadrinhos de Will Eisner não tem borda. E por que ele fazia isso? Porque quando você não tem uma borda, você não está dentro de uma caixa. Você pode entrar junto daquele mundo com os personagens e viajar por aquela narrativa. Isso faz com que você enxergue aquela narrativa com mais fluidez, enquanto você viaja pelos movimentos narrativos. Will Eisner faz com que acompanhemos cada momento de cada personagem, inclusive utilizando das técnicas das microexpressões faciais e das expressões corporais. Outra parte que chama atenção na parte da diagramação dos quadrinhos de Will Eisner é a parte onde ele coloca os textos em cima ou misturados junto à narrativa e a arte ali também. Isso nos lembra alguns livros antigos de contos de fadas. E talvez Will Eisner realmente esteja querendo dizer que isso faz parte da narrativa, que talvez as histórias sejam um conto de fada. Mas entra uma questão muito delicada aí. Todos os personagens de Will Eisner são tão bem colocados que é até impossível que você pense que eles não são reais. Parece até que eles existiram em algum lugar do tempo. E isso é uma sensação que fica com você, mesmo após você ter terminado. Essa parte de colocar como um conto de fadas, talvez seja uma brincadeira com os leitores, justamente para que entendamos que aquilo é uma ficção, apesar de ser tão real quanto eu e você. Finalizando, Will Eisner foi praticamente um deus da nona arte. Ele não só transcendeu e transformou o quadrinho em arte, ele elevou o conceito e transformou a mente de todos os quadrinistas. A partir do momento que ele começou a trabalhar com quadrinhos, todas as visões de quadrinhos foram amplificadas, tanto da parte narrativa quanto da parte da história. Então, se você curte histórias em quadrinhos, se você curte arte sequencial e narrativas gráficas, e fique sabendo que isso só existe com qualidade, justamente por ter existido um grande mestre que se chamou Will Eisner. Bom, é por aqui que eu me despeço. Muito obrigado, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o JR Arte, também conhecido como Jorge Marinho.